brasileira tem uma capacidade muito grande de absorver essas novidades e fazer um bom uso dessas novas tecnologias, e por isso que é importante também a gente ouvir o Banco Central, o que o Banco Central está pensando, como é que ele analisa isso. Então, Fábio, passo logo a palavra para você, que estamos aí curiosos para saber e ter a sua contribuição aqui nesse evento. O sistema de pagamentos brasileiro é muito moderno, a gente tem se mantido, pelo menos ao longo das últimas décadas, na linha de frente do sistema de pagamento, e nada mais natural que a gente trabalhe para continuar mantendo o sistema de pagamento do Brasil atual e moderno. Tem uma apresentação que eu vou fazer, ela já está disponibilizada aí. Então, para dar uma ideia geral, e a gente abre para as perguntas, para o debate. Eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante, e como o Leandro falou, assim, as ideias estão em formação, né? Tanto as ideias do Banco Central do Brasil, quanto dos bancos centrais lá fora, dos organismos internacionais e dos participantes do mercado. Então, a gente tem que estar sempre debatendo e para ter certeza que a gente está na mesma página para construir uma infraestrutura do mercado financeiro que seja útil para a população. Falando um pouco do nosso mercado de pagamento doméstico, a gente está num momento de muita transformação, como foi ressaltado. O mercado está fazendo bastante investimento, foram cerca de 20 bilhões em 2020, 30 bilhões em 2021, e agora esse número de que 35 bilhões devem ser investidos em 2022. E essa transformação, essas mudanças, elas fazem parte de uma mudança maior que a sociedade está passando, que afeta e se reflete no sistema financeiro. A gente vê a convergência de tecnologias, a transformação digital que a sociedade vem passando. O sistema bancário ele tem se organizado para estar preparado para fazer bons usos dessas tecnologias. A gente vê investimento em inteligência artificial, e a gente também vê uma convergência de vários tipos de modelos de negócio usando as informações que estão disponíveis, e as informações de pagamento, as informações financeiras são informações muito granulares, que estão disponíveis em tempo real, que tem uma estrutura muito boa para se analisar, e com isso você abre a possibilidade de muita inovação no sistema financeiro com esse uso cada vez mais intensivo de dados. Então, para dar alguns exemplos, já foi mencionado, a gente, no Banco Central, colocou para a sociedade, em novembro do ano passado, o Pix, que traz uma solução instantânea com muita conveniência para os participantes, uma grande versatilidade, e um dos pontos fundamentais para a adoção do Pix é de ser um ambiente aberto, né? O Brasil não foi o primeiro a fazer um sistema de pagamentos instantâneos, mas o sistema de pagamentos instantâneos surpreendeu a adoção, inclusive do próprio Banco Central. A gente não esperava uma adoção tão rápida, a gente atingiu metas que a gente esperava atingir em um ano, a gente atingiu em poucos meses, e isso se deve não só à tecnologia, mas a você trazer ganhos para a sociedade, você conversar com os participantes para definir qual é o sistema que deve ser disponibilizado para que ele possa vir a ser usado. E, como eu falei, o Banco Central tem trabalhado para manter a gente na linha de frente do sistema de pagamento há algumas décadas, e quando a gente junta todas essas evoluções que ocorreram nos últimos anos, começo do século a gente fez o sistema de pagamentos em tempo real, RTGS, depois na década de 2010, ano 2013, a gente criou o e-money e um ecossistema de instituições de pagamento. A gente teve uma promoção de uma política de acesso universal à conta de pagamento, facilitando o onboarding, facilitando com que as pessoas entrassem no sistema.
E aí o ingrediente final, o Pix, que deu acesso a esse ecossistema, a esses serviços no formato 24/7, a gente pode pensar que isso já trouxe para o Brasil uma moeda digital sintética, e quando você olha para fora, para os países, você vê que o que alguns países, boa parte dos países, quer resolver com uma CBDC, com uma moeda digital do Banco Central, o sistema brasileiro já resolve. E o Pix foi fundamental para isso. A gente já ultrapassou algumas marcas importantes, mais de 2/3 da população adulta hoje utiliza o Pix no Brasil. A gente já ultrapassou 400 milhões de chaves, está mais para 450 milhões de chaves. A gente ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de transações por mês, a gente já está próximo, acima de 1,6 bilhões. Então, é um sistema que, quando comparado internacionalmente, ele teve uma adoção muito rápida e com muitos impactos de inclusão financeira. A gente teve 40% da população adulta que entrou nesse sistema de pagamento fez a primeira transferência eletrônica usando o Pix. Então, isso é um feito fantástico em termos de inclusão financeira. Seguindo com essa ideia de inovação, uma outra ação muito importante é o Open Banking, que a ideia é você fomentar novos modelos de negócio, fazer com que a informação possa fluir melhor dentro do sistema, que a gente possa fazer o melhor uso das tecnologias de inteligência artificial. Então, a gente, com o consenso, com o consentimento da população, que essas informações possam ser usadas para desenhar melhores produtos que sejam acessíveis à população de uma maneira mais barata. Essa é uma transformação fundamental no nosso sistema de liquidação. Ele vai além dos pagamentos instantâneos, ele democratiza o uso da informação, e a gente espera que isso traga um ecossistema de negócios digitais que precise de tecnologia mais eficiente, e aí a CBDC se encaixa como sendo uma ferramenta para ampliar a eficiência digital desses novos negócios e garantir que os incumbentes também possam participar e incorporar essas novas tecnologias. Então, a gente vê o Pix, o Open Banking e outras inovações que a gente tem feito no sistema de pagamento como convergindo em direção à moeda digital, uma forma de pagamento inteligente que dê eficiência para esses novos serviços que a economia da informação ajuda a criar com essas transformações que a gente tem promovido ao longo dos últimos anos. Então, juntando essas ações, a gente tem elas encadeadas, né? O Pix, ele abre as portas para a entrada para o sistema, ele traz as pessoas para dentro, mas ele dá só a primeira camada da inclusão financeira, que é o acesso ao serviço de pagamento. O Open Banking, ele estimula a eficiência e o uso da informação, gerando novos serviços para a população, e com outras inovações, a gente precisa dessa ferramenta extra de eficiência, e a gente vê que uma moeda digital se encaixa perfeitamente, convergindo com as ações dentro desse ecossistema. Então, pensando nessa nova ferramenta, a gente fez um trabalho interno dentro do Banco Central, a gente já vinha acompanhando as tecnologias que dão suporte às moedas digitais. A gente chegou a fazer alguns testes com tecnologias de blockchain em 2016, 2017. Ainda não estava numa situação madura o suficiente para a gente avançar, mas em 2020 a gente fez um grupo de trabalho interno para discutir quais seriam as características interessantes de um real digital,
e a gente chegou à conclusão de que, para prosseguir, a gente precisava abrir a conversa para a sociedade, para chamar os participantes, para dizer para a sociedade o que a gente pensa que é uma moeda digital. Como foi mencionado anteriormente, são conceitos que estão sendo criados ainda, então a gente lançou essas diretrizes em maio de 2021 para estabelecer esse contato com a sociedade. Então a gente vê o Real Digital como sendo um instrumento para o BC cumprir a sua missão de estabilidade financeira e de estabilidade monetária num ambiente de economia cada vez mais digital. O foco principal é o desenvolvimento de modelos de negócio inovadores, incluindo tecnologias de dinheiro programável, de smart contracts, servindo de método de liquidação para a internet das coisas. A gente pretende que a emissão do Real Digital seja feita exclusivamente pelo BC e o acesso seja feito através dos participantes do sistema financeiro. Então, para você ter acesso ao Real Digital, você precisa ter uma carteira custodiada em um participante do sistema financeiro, um banco, uma IP ou uma outra entidade que venha a ser autorizada para isso. O foco inicial é pagamento de varejo, a gente quer fazer com que o Real Digital chegue na mão do usuário final e em ambiente online. A gente tem trabalhado também com soluções offline, mas a tecnologia ela é bem mais desafiadora, então o foco inicial do desenvolvimento é na fase online. Em termos de remuneração, teve uma discussão muito importante entre vários bancos centrais sobre se essa seria uma ferramenta interessante para você furar o zero lower bound, o limite de taxa de juros nominal zero, que alguns países estavam se deparando há algum tempo atrás, mas essa não é uma preocupação do Brasil e a gente não pensa em usar a CBDC como uma ferramenta adicional de política monetária. Então, nesse sentido, ela reproduz as características do real convencional, que se você tem R$20 na sua carteira e você não faz nada com ele, fica na sua carteira, ele continua valendo R$20. Se ele for físico ou se ele for digital, se você não fizer uma operação com ele, você não vai ser remunerado. Agora, se você fizer alguma operação, um empréstimo, um investimento, então você pode ser remunerado, mas da mesma forma que o real não é remunerado pelo Banco Central, o real digital também não será. Outros pontos que são cruciais para você garantir que o real digital possa ser útil para a sociedade é garantir a segurança jurídica. Então, o Banco Central acha que para ter o formato final do real digital é necessário fazer uma alteração legal. E também a gente entende o real digital, nesse termo, nesse ambiente legal e jurídico, como sendo mais uma ferramenta para lidar com informação e para fazer liquidação. Então, a gente tem que se adequar ao que a sociedade definiu. Então, a gente tem que garantir o sigilo bancário, garantir a observância da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem o paralelo do real digital com as outras operações digitais que são feitas no mercado financeiro, de pagamentos, um pagamento análogo a um pagamento com Pix, um pagamento com cartão de crédito e outros similares. Isso está estritamente ligado à questão da lavagem de dinheiro. Porque se você tem alguns países que eles defendem que a moeda digital do Banco Central deveria ter o mesmo grau de anonimidade que a moeda física tem. Mas a moeda física ela tem vários inconvenientes de transporte, de armazenamento, que o real digital não teria. Então, você teria problemas na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então, a gente acha que é muito importante garantir a privacidade e também garantir a possibilidade de você prevenir a lavagem de dinheiro e aderir a todos os acordos internacionais
e todo o arcabouço legal brasileiro com relação ao tema. Em termos de interoperabilidade e integração, para que o real digital seja útil, ele tem que ser ligado com os outros mecanismos de pagamento e liquidação que a gente tem. Então, a princípio, você poderia iniciar um pagamento num ponto de vendas usando o real digital, ou como você usa hoje cartão ou Pix, você poderia usar o real digital também. E então ele tem que ter essa integração com o sistema interno, e também a gente tem trabalhado e conversado com organismos internacionais e com outros bancos centrais para garantir a integração do que a gente está desenvolvendo aqui com o que vem a ser desenvolvido em outros países. E a questão de resiliência cibernética também é fundamental, dado que o sistema financeiro é muito tentador para ataques cibernéticos. Então, para dar uma ideia de como isso se encaixa no que a gente tem hoje, a gente tem o sistema de pagamentos de atacado, que ele é constituído por bancos que movimentam através da conta reserva e pelas IPs que movimentam através da conta de liquidação. E isso é um sistema que está operando no Brasil a parte inicial de conta reserva desde o início do século, e desde de 2013 a parte de conta de liquidação tem operado. Isso permitiu que o ecossistema de pagamentos crescesse no Brasil, que deu suporte ao sistema de pagamentos instantâneo que a gente lançou em 2020. Então, a ideia é usar a CBDC como pedra fundamental de uma nova infraestrutura de mercado, que serviria para conectar as formas convencionais de liquidação com as formas tokenizadas, as formas de Web3 de liquidação, né? Para a gente ter acesso a esse sistema financeiro que é nativo da internet. Então, nesse ambiente, tem uma parceria muito importante no provimento de liquidez. O Banco Central vê a CBDC como sendo um meio de prover liquidez nessa conexão, nessa ponte entre esses dois sistemas, mas a gente vê que é importante manter a parceria público-privada que a gente tem há mais de um século com os bancos e mais recentemente com os provedores de serviço de pagamento, para oferecer liquidez através de moedas privadas, de modo que a gente possa incorporar ativos tokenizados, oferecer serviços de liquidação máquina a máquina para operar na internet das coisas, oferecer novos produtos que podem ser desenvolvidos com base em protocolos de finança descentralizada e outros protocolos que estão sendo criados hoje, e vários outros tipos de operação. Então, a gente vê a CBDC como estabelecendo uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e o sistema financeiro nativo da internet. E a gente tem se esforçado para compreender o que o mercado quer fazer com essa tecnologia, e então a gente fez uma chamada, a gente recebeu várias propostas, a Febraban, inclusive, foi um dos participantes que foi selecionado para esse laboratório. A gente tem um escopo grande de casos de uso e de perfis de proponentes. A gente tem 2 aplicações de DeFi, 3 aplicações de DVP, uma de Dual Offline, uma de PVP, que é pagamento contra pagamento, para troca de moeda, no caso Brasil e Colômbia, uma para a internet das coisas, para armário inteligente, e uma de dinheiro programável para direcionamento de fundos de atividade rural. E essas propostas elas foram trazidas por empresas de perfis muito diferentes, né? A gente tem empresas que estão mais ligadas ao ambiente de finanças descentralizadas, a gente tem empresas que estão ligadas ao mercado de cripto mais centralizado, a gente tem empresas do sistema financeiro tradicional, a gente tem empresas de tecnologia de pagamento, e a gente também tem empresas de tecnologia como a Microsoft, a CPQD e consultorias internacionais participando. Então a gente tem esperança, a gente espera que a gente consiga aprender bastante com
com esse desafio que a gente lançou para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, para a gente saber o que o mercado gostaria de fazer com essa tecnologia. Então, a gente espera concluir o LIFT até o final desse ano. A gente tinha a intenção de começar o piloto talvez ainda no final desse ano, mas com a greve isso atrasou bastante o cronograma. De toda forma, ao longo de 2022 e boa parte de 2023 e boa parte de 2024, a gente vai ter os pilotos rodando e espera ter as condições para lançamento da moeda digital, para a gente ter a certeza que a gente vai fazer o lançamento na segunda metade de 2024. Então, esses eram os primeiros aspectos que eu queria trazer.